Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui. E hoje eu confesso que a ideia inicial não era gravar vlog, porém tem algumas coisas que eu queria muito compartilhar com vocês. Algumas coisas que estão acontecendo, né, algumas situações por aqui que estão um pouquinho diferentes assim de quando a gente estava aqui da última vez. Que eu queria muito compartilhar essa situação com vocês, esses causos que estão acontecendo. E além disso, vou fazer uma jantinha gostosa hoje. Então eu pensei, por que não, né? Não aproveitar para gravar um vlogzinho, mostrar um pouquinho da vida real, da rotina por aqui. Então agora eu tô acabando, né, aqui terminando de fechar o café. Já limpei tudo, já tá tudo pronto. Vai ser a minha rotina normal, né? Passar lá em cima na cozinha, largar algumas coisas, pedir ordem para amanhã. E fora isso, depois eu vou passar no mercado e vou pra casa e aí eu sento pra conversar com vocês, pra contar um pouquinho melhor do que tá acontecendo por aqui. Então primeiro, bora lá que eu ainda tenho que passar no mercado. Já tô a caminho do mercado e eu acho que eu tô saindo por mentirosa nesse canal, hein? Porque eu sempre reclamei do outono e do inverno super chuvoso aqui na Holanda. E agora o outono tá a coisa mais linda. Tá há alguns dias já fazendo um solzinho super gostoso. E na próxima semana também tá marcando sol. Só que assim, o clima da Holanda não dá pra gente confiar, né? Ele pode mudar a qualquer momento. Mas enquanto não muda, a gente vai aproveitando. E os dias estão muito lindos, sério. As folhas das árvores estão tudo caindo já estão quase tudo só o esqueletinho das árvores. E com esse dia lindo, céu azul, sério, tá surreal de bonito. Então bora aproveitar, né, dar uma caminhadinha agora até o mercado e comprar algumas coisas. Já tô em casa e vou mostrar pra vocês rapidinho o que eu comprei no mercado. Foram bem pouquinhas coisas, mas como vocês viram, eu comprei carne moída. Eu comprei essas panquecas aqui, que eu vou fazer panqueca hoje de noite. Então é a massa de panqueca, ela já vem pronta. Esse queijinho aqui, que é de pizza, que é tipo uma mistura de mozzarella. 2 chazinhos, um pra dormir e um pra digestão. E uma coquinha. Comprei pouquinha coisa no mercado, porque provavelmente amanhã ou depois a gente vai fazer uma compra grande. Aquelas que a gente fazia todo mês, então vai realmente para encher os armários para não ter que estar indo no mercado praticamente todos os dias. Então eu acabei não pegando muita coisa, até porque quando tu pega assim de pouquinho, geralmente a gente vai gastando mais, porque a gente pega, por exemplo, frango em embalagens menores, a carne moída em embalagem menor, aí sai mais caro o quilo, esse tipo de coisa. Então quando a gente faz compra grande, a gente pega tudo já em grande quantidade, pega pacotes maiores, pega fardo de refrigerante, fardo de água. Então isso vai acabando poupando um pouquinho mais de dinheiro. Mas eu falei pra vocês que eu tinha uma coisa, né, pra compartilhar. E na verdade não é só uma, mas é tudo que eu vou falar engloba o mesmo assunto. Que é a questão aqui da vida na Holanda, realmente. Porque eu sempre falei aqui no canal que a gente não precisa falar holandês pra morar aqui. E realmente não precisa falar holandês para morar, principalmente aqui em Amsterdã. Todo mundo fala inglês. Porém, pela primeira vez eu estou trabalhando num lugar em que 99% das pessoas que trabalham lá são holandeses. E pela primeira vez eu tô sentindo esse choque de cultura entre a nossa cultura e a cultura holandesa. Então é uma coisa que tá me deixando um pouquinho... Não é frustrada a palavra, ou talvez seria frustrada, não sei. Mas já ocorreram 2 situações que eu me senti um pouco deslocada por não falar holandês. Mas assim, é uma questão do meu trabalho em que a grande maioria das pessoas são holandesas. Eu acho que realmente são 90 ou 95% das pessoas que trabalham lá na empresa são holandesas. Então eu sou uma das poucas pessoas que não fala holandês na empresa e isso acaba me deslocando um pouquinho da situação. Então... ocorreram 2 situações já, agora desde que eu entrei lá na empresa. A primeira foi num dia que eu fui fazer um tour lá com o pessoal da empresa e depois do tour a gente foi
pro terraço pra tomar uma bebidinha lá e comer umas coisinhas. E aí foi muito estranho porque todo mundo que vinha conversar comigo, eles tinham que falar inglês, obviamente. Porém, todos os outros assuntos rolando na minha volta estavam todos em holandês. Tipo, ninguém tava falando inglês sem ser quando vinham falar comigo. Então eu fiquei um pouco perdida na situação, nos assuntos. Não consegui, tipo, fazer realmente parte daquele momento 100%, porque eu não tava entendendo o que as pessoas estavam falando. Então, quando elas iam falar comigo, elas tinham que mudar o idioma para eu poder entender o que elas estavam falando. Então, essa foi uma situação um pouco chata, mas eu sabia que poderia ocorrer por realmente ser uma empresa holandesa, né? Então, tem essa diferença quando trabalha numa empresa holandesa e quando trabalha numa empresa internacional. Empresa internacional, geralmente, tu tem essa facilidade maior porque a linguagem padrão da empresa é o inglês e não o holandês, então todo mundo vai falar inglês dentro da empresa. Mas ali no meu caso, a empresa é holandesa, 99% das pessoas que trabalham lá são holandeses, então essas situações ocorrem. E a segunda situação que aconteceu foi quando eu fui fazer um tour com o proprietário da empresa, o proprietário do prédio. Tipo, tudo que tem lá é dele, a empresa, o prédio, enfim, todas as coisas que tem lá, tudo é dele, foi ele que pensou, ele que planejou tudo isso. E o tour teve que ser em inglês só por minha causa. Então vocês devem conseguir imaginar como foi a situação pra mim, tipo, como ficou chato essa situação pra mim por eu ser a única pessoa que não falava holandês. E aí, naquele espaço, naquele meio ali, aquele tour poderia ter sido todo em holandês, porque todo mundo falava holandês. Porém, todo mundo teve que falar inglês só por minha causa. Então, desde que a gente veio lá da primeira vez pra Holanda, eu nunca tive problema nenhum a respeito de holandês. Essa foi a primeira vez. E, na verdade, não foi um problema, né? Porque os meus colegas, eles sempre falam que eles não se importam de falar comigo em inglês, todo mundo fala inglês, parará. Só que é chato, entendeu? Tipo, eles seguido me convidam, fica até mais tarde pra gente tomar uma cerveja junto, não sei o quê. Porque lá, toda sexta-feira, tem bebida de graça pra todo mundo. Só que eu acho muito chato a questão de eu ficar lá e aí eles terem que mudar pro meu idioma, digamos assim, pro idioma que eu falo, só por causa de mim, sendo que todo mundo fala holandês. Então tá essa situação aí um pouquinho mais chatinha. É uma situação que eu já tava pensando, na verdade, antes de vir pra Holanda, a respeito de aprender holandês. E eu tô pensando nisso seriamente no momento, até porque caso eu decida começar a aprender holandês, eu tendo os meus colegas todos holandeses, isso vai facilitar muito o meu aprendizado, porque eu posso exercitar com eles, eles não se importam. Tipo, seguido eu falo pra eles, tipo, eu pergunto como que fala alguma palavra, caso algum cliente fale alguma coisa diferente que eu não saiba o que é o significado, eu pergunto pra eles, eles são super abertos comigo, eles são muito, muito, muito queridos, todo mundo na empresa é muito querido. Então, assim, pode ser uma situação ótima pra eu realmente começar a aprender holandês e colocar em prática. Porque como todo mundo fala holandês e a empresa é holandesa, vai facilitar muito o meu aprendizado. Então isso é algo que eu tô realmente pensando a respeito de começar a fazer um curso de holandês. Sei que tem curso de holandês na prefeitura, né, de graça, então talvez eu vá atrás disso aí pra ver como é que vai funcionar. Pra ver se vale a pena fazer o deles mesmo ou se eu tento aprender por conta mesmo. E outra situação também que, tipo, eu tô sentindo bastante o choque, digamos assim, né? Pela primeira vez, é o tanto que os holandeses, eles se organizam para as coisas. A gente, brasileiro, a gente é muito assim de não planejar nada, entendeu? A gente não organiza as coisas com antecedência. A gente é aquele tipo de pessoa que faz as coisas, tipo, conforme elas vão acontecendo. Por exemplo, tu chegou na quarta-feira, tem futebol, né, normal no Brasil. Tu vai, tipo, mandar mensagem pra algum amigo, se algum amigo estiver disponível, vocês vão se encontrar, vocês vão tomar uma cervejinha, vocês vão sair pra um barzinho, vocês vão fazer um churrasco junto, vocês vão jantar junto. Final de semana a mesma coisa, tipo, chega o final de semana, tu manda mensagem pros amigos, quem tá disponível, tu vai lá e inventa alguma coisa de última hora. Aqui não, aqui é tudo agendado, é tudo com hora marcada, é tudo, tipo, programado com semanas de antecedência. Até mesmo pra ti ir na casa de um amigo teu é planejado com semanas de antecedência. E isso, tipo, eu fico meio chocada, assim, porque chega sexta-feira, pros meus clientes, eu geralmente pergunto, tá, e aí, vocês têm planos pro final de semana? O que tu vai fazer? E a grande maioria das pessoas geralmente tem planos, entendeu? Eles já têm algo programado pra aquele final de semana. E eu geralmente não tenho nada programado, eu só, tipo, o que vai acontecendo eu vou fazendo. É muito difícil a gente ter algo realmente, tipo,
Ah, não, amanhã às 8 da manhã eu vou acordar, eu vou ir fazer isso, isso e aquilo, depois da tarde eu vou fazer isso, isso e aquilo. É muito difícil a gente ter isso programado, a não ser que sejam compromissos, tipo, extremamente importantes, ou, por exemplo, coisas que realmente demandem um horário marcado. Fora isso, a gente vai fazendo só quando as coisas acontecerem, entendeu? Vai levando a vida assim e vai seguindo a maré. Aqui não. Aqui eu tenho colegas lá na empresa que eles têm férias programadas já para daqui 2 anos. E eu fiquei chocada com essa, tipo, pré-organização. Eu só fico pensando em quanto tempo antes do evento eu teria tempo, né, pra inventar uma desculpa pra não ir. Porque a gente geralmente, né, daqui 3 semanas a gente faz tal coisa. Tá bom, tenho 3 semanas pra inventar uma boa desculpa pra não ir nessa coisa. É mais ou menos assim que funcionam as coisas, né? Então, tipo, essa diferença de cultura é a primeira vez que eu tô sentindo, porque a nossa primeira vez aqui eu trabalhava numa empresa que 100% das pessoas que trabalhavam nela eram imigrantes, não eram holandeses, então eu não sentia essa diferença, porque era um mix de cultura muito grande. Agora, dessa vez, nessa empresa que eu tô trabalhando, eu sou uma das poucas imigrantes que tem lá na empresa. Então, assim, eu noto muita diferença, gente. É as coisas que eles comem, é a forma que eles fazem as coisas, é a língua, obviamente, né, que eles, tipo, estão sempre ou quase sempre, né, tirando quando eles falam comigo ou com alguma outra pessoa que é imigrante, o resto do tempo eles estão sempre falando em holandês. Então, assim, tá rolando assim um choque cultural bem grande dessa vez com essa empresa que eu tô trabalhando, mas eu tô gostando bastante de realmente fazer parte dessa cultura holandesa, sabe? De aprender um pouco mais sobre eles, de ver como as coisas funcionam e de considerar realmente aprender a língua holandesa. Mas vamos ver, eu vou contando pra vocês o que eu vou decidir aí mais pra frente, como que eu vou fazer isso, se eu vou realmente ir atrás de um curso, se eu vou tentar aprender algumas coisas por conta e contar com o apoio dos meus colegas. E aí eu vou contando pra vocês aí como é que as coisas vão acontecendo. Mas agora eu tô só esperando o Cauê chegar. Eu vou tomar um café com ele, né? Comer alguma coisa porque eu só almocei e tô louca de fome. E aí depois mais tarde eu vou fazer a nossa janta. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer as panquequinhas e como que elas são. Porque eu achei muito prática essas panquecas, vale muito a pena comprar e o valor é bem em conta, assim, vale a pena realmente pra não ter que tá fazendo a massa e tal, até porque que nem agora a gente não tem liquidificador, não tem nada pra bater e tal, que a gente ainda não comprou. Então essas panquequinhas prontas, elas salvam a vida. Ah, e deixa eu aproveitar pra falar, porque eu sentei aqui na frente do computador pra ver algumas coisas. E a nossa internet aqui de casa tá oficialmente funcionando. Eles conectaram ela hoje, a gente teve alguns problemas com a questão de conexão, mas eles conectaram ela hoje. E agora eu tô sentada aqui na frente do computador e eu quero fazer o teste pra ver qual a velocidade que ela tá. E aí eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver realmente se esse 1 GB que eles prometeram tá por aqui mesmo. Ó, eu geralmente gosto de fazer esse aqui, é o speed test. E vamos ver, talvez a internet não chegue na velocidade 100%, né? Porque ela tá no Wi-Fi. Mas, gente, olha que maravilha essa internet. Tá muito rápida, cara. 700 e pouco de download e 632 de upload. Gente, tá muito boa. Provavelmente no cabo ela deve chegar num giga e 1 GB, mas é claro que no Wi-Fi ele vai cair um pouco, mas ainda assim, caraca! 740 de download e 630 de upload, gente, tá muito boa essa internet. Nossa, agora eu tô muito feliz. Eu tava sofrendo muito pra subir os vídeos pro YouTube, porque eles eram pesados e aí demorava, tipo, horas pra subir, pra conseguir funcionar tudo certinho. As coisas do nosso trabalho também, dos nossos clientes, tava demorando muito pra conseguir finalizar, pra conseguir enviar. Então, assim, agora sim eu vou ter uma internet decente pra poder trabalhar direito, pra poder otimizar o tempo. Porque é um baita tempo gasto quando tu tem uma internet ruim, porque tudo demora muito. E aí coisas que eram pra ser feitas em 20, 30 minutos levam horas. Então, assim, sem condições. Mas ainda bem que o proprietário do apartamento entendeu o nosso lado e que aceitou trocar a internet pra gente. Porque agora realmente vai fazer muita diferença essa internet. Nossa, tô muito feliz. Eu não vi a hora de eles ligarem essa internet.
porque a gente teve, como eu falei, a gente teve alguns probleminhas, eles demoraram um pouquinho mais do que o esperado, mas foi pouquinho tempo, assim, além do que era programado. Mas agora já tá tudo conectado e eu tô muito feliz. Mas enfim, vou esperar o Cauê agora pra gente tomar um café. E aí depois eu volto com vocês pra mostrar o que eu vou fazer de janta e como eu vou fazer minha janta. Já vim aqui pra cozinha, agora eu vou começar a preparar a nossa janta. Já separei o guisado ali, cebola e alho, que eu vou começar primeiro fazendo o guisado, depois eu vou acrescentar molho e vou aproveitar nesse meio tempo também e vou botar um arroz pra cozinhar junto. E aí depois que o guisado estiver pronto, eu coloco tudo nas panquecas, né, enrolo e boto no forno um pouquinho pra derreter o queijo. Então bora começar o processo. Agora já tá o arroz cozinhando. Como vocês viram, ele não tem segredo. Mas aqui na Holanda eu sempre gosto de usar o arroz basmati pra fazer arroz branco. Porque eu não sei porquê, mas o arroz branco pra mim nunca dá certo. Eu sempre empapo ele um monte. Então eu geralmente compro esse basmati do Albert Heijn mesmo, porque eu acho ele o valor bem em conta até comparado com o arroz branco. E aí eu faço aquele segredinho de sempre, que é 1 xícara de arroz para 2 de água. Mas geralmente, como esse nosso fogão aqui, ele é elétrico, então ele mantém aquecido e eu geralmente desligo ele e deixo ele paradinho um tempinho. Eu gosto de diminuir um pouquinho a quantidade de água e aí eu coloco, ao invés de colocar, por exemplo, 2 xícaras cheias de água, eu coloco 2 xícaras, mas com um pouquinho a menos. E aí, quando secar ela, eu tampo a panela e deixo ali mais uns minutinhos, que daí ele termina de cozinhar e fica top. E aí o guisado também, mesma coisa, tô esperando ele terminar ali de cozinhar. Coloquei os temperinhos básicos que a gente usa todo dia aqui, que é alho, cebola, cominho, páprica, pimenta, o básico do básico. Aí agora, assim que terminar de cozinhar, eu vou colocar o molho e aí sim só montar as panquecas. E enquanto isso o arroz vai cozinhando. Todos alimentados, a nossa janta tava deliciosa, nós estávamos morrendo de vontade de comer uma panquequinha. E modéstia à parte, ficou bem boa, ficou bem temperadinho, guisado e bastante queijinho, então tava muito delícia mesmo. E aí depois a gente tomou um chazinho também. E agora é hora de dormir, descansar, que amanhã tem mais trabalho, tem que acordar cedo, já tá tarde pro nosso horário normal que a gente dorme pra acordar cedo amanhã. Afinal de contas, às 6 da manhã eu tô de pé. Mas por hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí da minha noite. E que vocês também tenham entendido um pouquinho do meu ponto de vista a respeito dessa nova empresa que eu tô trabalhando, do local de trabalho, dos meus colegas, de como as coisas estão acontecendo por aqui. Afinal de contas, tá sendo uma experiência nova pra mim também, essa questão de estar trabalhando com mais holandeses ao invés de mais imigrantes. Então acho que eu realmente precisava compartilhar isso pra quem tá vindo,
que às vezes tu vai chegar e vai trabalhar numa empresa que é cheia de imigrantes e tu não vai sentir tanta diferença, mas se tu trabalhar, que nem no meu caso agora, numa empresa cheia de holandeses, tu vai acabar sentindo mais essa diferença cultural e tudo mais, sentir a questão também da falta da língua, né, da falta do holandês, que é uma coisa que eu não sentia falta antes, quando na empresa que eu trabalhava, hoje em dia eu já sinto nessa empresa nova. Então, como eu falei pra vocês, eu vou ver ainda o que eu vou fazer, se eu vou, de repente, começar a estudar holandês, ver os cursos por aqui, ver os cursos de graça, como é que funcionam. Eu ainda não decidi sobre isso. A gente recém começou agora a se estabilizar nessa nova casa, né? Então, um passinho de cada vez, senão eu não vou dar conta de tudo que eu preciso fazer. E afinal de contas, eu já tenho alguns compromissos, né, no meu dia a dia, então colocar mais um vai me demandar mais organização, então eu vou ter que pensar direitinho como é que essas coisas vão ficar. Mas como eu falei, por hoje era isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu dia. Se tu ainda não é inscrito no canal, não esquece de te inscrever no canal, de deixar um like nesse vídeo e de ativar as notificações para receber avisos sempre que tiver vídeo novo. E também já me acompanhar nas redes sociais se tu ainda não me acompanha por lá. Muito obrigada por ter ficado até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!